Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos. No livro do Evangelho de Marcos. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Abel e a Priscila com a família tiveram que sair essa semana. Estarão ausentes por alguns dias. E tem que ser, porque senão ninguém aguenta ficar direto, né, irmãos? E graças a Deus por isso. Glória a Jesus. Eu tenho a ceia do Senhor. Eu não, todos nós, né? Temos a ceia do Senhor como uma das principais reuniões da igreja. Não é casual que a gente santifica ela, né? Essa é a única santa verdadeira, Santa Ceia. Literalmente. Então, porque é um momento muito importante na vida do cristão. É um momento onde a gente para, puxa o freio de mão, né? E começa a ver, começa a observar o valor que tem a Santa Ceia. Até chegar essa hora, a gente sabe que é importante. Vamos trocar as vestes, vamos nos limpar. Mas quando chega agora, ela é muito importante, a ceia. E eu queria ministrar hoje, trazer aqui no coração dos irmãos aquilo que Deus já ministrou no meu, uma palavra voltada para a ceia. E eu escolhi um tema. O tema é antes da ceia. Você pode abrir sua boca e repetir comigo? Diga, antes da ceia. O Senhor me deu essa palavra. Espero que pelo Espírito Santo eu possa transmitir para você aquilo que Ele realmente gerou no meu espírito. Então, abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos. Você vai ter que abrir, que eu proíbo jogar no data show toda vida que eu prego. Então, você vai abrir a Bíblia ou abrir o seu celular, em algum lugar você vai ler. Eu não gosto, pelo menos na primeira leitura, que todo mundo abra a sua Bíblia. Vamos lá? Marcos, no capítulo 26. Olha o barulho das folhinhas. Então bota aí, porque é importante. Mateus, capítulo 26. Eu falei, Marcos, para saber se você estava bem ligado mesmo, sabe? Falei, quero ver se esse povo tão esperto. Mas essa comunidade é uma bênção, tá vendo? Tá todo mundo aí. Mateus, capítulo 26. Na verdade, esse texto, ele se repete nos evangelhos sinóticos, né? Que são evangelhos sinóticos? São 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que eles falam a mesma coisa, eles se repetem entre eles. Tudo aquilo que é escrito num, vai acontecer no outro. São esses 3 evangelhos. Se você não sabia, grave isso no teu coração, ou vem nas quinta-feiras para solidificar. Então são 3 evangelhos que eles se repetem entre si, eles são sinóticos, né? E nesse que eu vou ler agora, Mateus capítulo 26, deixa eu ler aqui a partir do versículo 26. Posso ler, né? Vamos lá. Diz assim, ó. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: agora tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Feche seus olhos comigo, por favor. Espírito Santo, essa é a tua palavra. Nada, Senhor, será ministrado se o Senhor não intervir, usando a minha boca, como uma boca profética ou como uma boca de mensagem ungida por Ti, para que eu também, como todos eles, sejamos abençoados, em nome de Jesus. Então, queridos, é esse texto
que eu queria compartilhar um pouco com os irmãos e falar um pouco sobre esse assunto antes da ceia. Veja bem, como diz o pastor Álvaro, a vida cristã, servir a Deus, ela tem muitas coisas boas, tem incontáveis coisas boas, porque primeiro a gente tem que entender e ter essa clareza dentro de nós, que nós somos um milagre, e que entre tantas pessoas nós fomos escolhidos. Não que nós sejamos, assim, melhores que ninguém, mas é porque Deus olhou em nós e viu algo que Ele se interessou e disse, eu vou trazer esse camarada aí. Porque na verdade, se nós formos observar e for analisar a nossa vida, todos nós aqui temos uma carga de problema que nós não éramos dignos de estarmos aqui. Aqui está cheio de ex-Mateus, aqui está cheio de ex-Jacó, aqui está cheio de ex-Saulo que perseguia. Mas Deus olhou para nós e viu, sabe, que, poxa, você é importante. E eu tenho algo para te entregar, eu tenho algo para te usar. Eu fico tão feliz, irmãos, quando às vezes eu estou orando, eu tenho um jeito assim, eu acho que por causa do tempo você servindo a Deus, você começa a adquirir umas intimidades com Deus, igual o filho quando vai crescendo perto do pai, ele começa, se ele está bem próximo, ele começa a ter intimidade, começa a falar coisas de filho para pai, né? E às vezes eu estou orando sozinho no quarto e digo, Jesus, deixa eu ser uma marionete. Sabe aquelas marionetes? Hoje em dia ninguém vê mais isso, mas tinha as marionetes, né? Que uma pessoa controla com um cordãozinho aqui, aquele bichinho pula, faz o que quer. Eu falo assim às vezes, Jesus, faz de mim uma marionete. Usa minha vida, Senhor, enquanto eu estiver aqui nessa terra. Deixa eu ser, Senhor, o que Tu queres. Mexe na minha perna, né? Aqueles bonequinhos. Mexe na hora do braço. Oh... Então, essas coisas Deus ministra no meu espírito, sabe? Então, assim, nós temos esse privilégio, essa graça de sermos alcançados por Deus, irmãos. E por eu ter sido alcançado por Ele, com essa escolha, não que Ele faça acepção de ninguém, mas como eu fui escolhido, meu Deus, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão assim, eu poderia ser mais construtivo, mais produtivo, mais envolvido, mais entregue. Eu poderia colocar a minha vida aos pés do Senhor como servo, como praticante da palavra, como pregador, cumprindo Ele, muito mais do que eu sou hoje. Sabe, eu sou um privilégio, eu sou um abençoado, irmão, porque Deus me chamou para o ministério da palavra. E há quase 20 anos atrás eu deixei de trabalhar secularmente para o homem, para trabalhar para Ele. Eu queria que todos vocês tivessem esse privilégio, irmãos. Porque aí você pode fazer mais, você se envolve mais, você tem aquele compromisso para me chegar até aqui, para trazer uma palavra, eu fui mais para perto do Senhor. E quando nós cuidamos das coisas do mundo, quando a gente trabalha, que não é nenhuma falta de respeito e nem irresponsabilidade. Mas quando você trabalha para o homem, você tem que dar satisfação por homem. Eu não tenho que dar satisfação para homem. Os pastores têm que dar satisfação por homem, porque a Bíblia diz que nós temos que ser aprovados por Deus e pelos homens. Mas o meu compromisso é com Deus. Se me faltar o feijão, eu vou pedir para Deus, não vou pedir para o homem. E se sobrou feijão, também Deus será glorificado por mim. Então isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Agora deixa eu abrir um parênteses que não tem nada a ver com o que eu vou pregar aqui. Tem pessoas aqui que Deus chamou para isso. E você virou as costas ao longo de um tempo atrás. Fecha a porta. Porta não. O primo, o parente. Deus te chamou lá atrás, ó. E deixou lá para trás. Agora, morreu? Não. Ouvimos domingo que não é como começa, como termina. O que Deus começou na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Pode passar céus e terra, chover canivete, como diz no nosso ditado popular. Mas o que Deus começou, Ele é fiel para cumprir. Então eu ainda vejo profetas e pastores que estão sentados aqui para a glória do Senhor. Queria falar isso aí. Pode fechar o parênteses. Agora, vamos lá, querido. Nós lemos aqui no versículo 26, enquanto comiam, Jesus partiu o pão e tal. Tá. Agora, o que é a ceia? Vamos fazer uma revisão aqui, porque a ceia também é momento de nós pregarmos revisão de alguma coisa. Eu lembro no início da minha fé que nós tínhamos o culto de doutrina e ele trazia aqueles ensinamentos, os pastores líderes, para que a gente fizesse uma analisada, uma reciclagem mesmo de tudo aquilo que a gente
aprendeu, né? Eu queria também aqui abrir um parênteses, acabei esquecendo, mas graças a Deus lembrei. A filha do irmão Pedro Martins, essa família querida, não é porque eles são Martins, que eu também sou Martins, mas é uma família abençoada. E a filha dele, que é missionária, um tempo atrás nós oramos aqui, ela foi para a Inglaterra. Teve um tempo até agora, lá em Londres, e voltou para ficar, né, minha irmã? Que bom. O que nós vamos dizer para ela, irmão? 1, 2, 3, de... Bate palma. Isso é bênção para nós, né? Ter a nossa irmã em Cristo, servo de Deus, ela e o esposo dela são ministros, tem um trabalho bonito, passaram um tempo lá, agora voltou. Mas foram lá, ó, lançaram a sementinha do Evangelho, né? E ajudou onde já tinha começado. Então, nós vamos reviver um pouquinho a ceia. A ceia, primeira coisa, a ceia é uma ordenança. É uma ordenança. A ceia, ela é um memorial. Você que está escrevendo, coloque isso aí. Ela é um memorial. Como eu estou falando, nós estamos reciclando, trazendo aquilo que você já entende. Ela nos lembra o sacrifício de Jesus. E ela nos traz uma esperança de um futuro glorioso. Então nós temos aí 4 coisas importantes que representam a ceia e 4 coisas motivacionais que aceleram nosso coração o desejo de eu não posso faltar à ceia do Senhor. Veja bem, eu vou repetir mais uma vez. Primeiro, ela é uma ordem. Ordenança não é sugestão. Sugestão, eu analiso. Vou? Não vou. Agora, a ordenança não. Então, a ceia, ela é uma ordem. Ela é uma ordenança. Depois, ela é um memorial. Ela nos lembra o sacrifício de Jesus. E ela nos traz uma esperança de um futuro glorioso. Então, essas 4 características, essas 4 condições que são colocadas na ceia, seria o suficiente para mim nunca deixar de fora, ficar de fora da ceia do Senhor. Nunca. Por quê? A ordenança para nunca esquecer do sangue de Jesus derramado na cruz. Quando Jesus deu essa ordem para nós ceiarmos, o primeiro e mais importante, um dos mais importantes, uma das mais importantes mensagens dele, era você não esquecer do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Por isso que passei a ser uma ordem. Porque você muito bem sabe que quando nós temos uma experiência com Deus e que passamos a entender que o sangue de Jesus não apenas tem poder, mas ele é uma autoridade, nós temos um entendimento diferenciado do que é sangue. Só que com o passar do tempo, o sangue de Jesus vira uma coisa comum. As pessoas usam, você pode ver. E eu vou mais além. Pessoas que nunca se entregou sua vida para Jesus, não conhece nada, e ele está jogando alguma coisa, um jogo proibido, que quase ganhou, ele faz o sangue de Jesus tem poder. De uma maneira vulgar. Maneira vã. Mas nós que temos entendimento do poder do sangue de Jesus, ele determina na ceia como uma ordenança. O sangue de Jesus tem poder. Ele não é apenas um poder, ele também é uma autoridade. Ah, meus irmãos, vocês devem ter essa experiência que eu já tive e tantas outras pessoas. Quantos demônios foram expulsos pelo sangue de Jesus? Quantas situações você já venceu porque você disse o sangue de Jesus tem poder? Quantas vezes você disse assim, demônio, sai daqui, porque o sangue de Jesus tem autoridade? Quantas vezes? Então, o tempo vai passando, e aí o Senhor Jesus, sabendo como um Deus onisciente que conhece o teu amanhã, ele já disse, ó, eu te dou uma ordem, não fique sem ceiar. A ceia uma vez no mês, como nós estamos reciclando, você já sabe, mas vamos só reciclar, isso é organizacional da comunidade. É uma organização eclesiástica, a igreja, a Assembleia de Deus tem um dia, Nova Aliança tem um dia, a Igreja Batista tem um dia, a Presbiteriana tem um dia. Mas se nós quiséssemos ceiar todos os dias, não tinha problema. Se toda semana que um domingo fosse ceia, não tinha nenhum problema. Todas as vezes que se reunir, que você ceia, você está trazendo a memória daquilo que Deus trouxe para nós. Você pode dar glória a Deus? Então, o sangue, a ceia do Senhor, ela é uma ordem. Ela é uma ordenança. Eu preciso de cear, não tem isso.
Não tem, eu tenho que cear. Depois, como eu falei, ele é um memorial. Por que é um memorial? Porque você lembra que a ceia, ele é um ato de libertação. A ceia do Senhor demonstra a libertação do pecado e da morte eterna. Se eu estou ceando, eu estou bem com Deus. Se eu estou ceando, eu estou no caminho certo da vida, não da morte, e no futuro, que é a vida gloriosa, a vida eterna. Porque quem tem o entendimento sabe que assim como existe a vida eterna, existe a morte eterna. Onde as pessoas pedirão para morrer e não morrem, porque é morte eterna. Aquilo que é eterno é eterno. Não tem emenda, é eternidade. Se teve a vida eterna, é vida eterna. Teve morte eterna, é morte eterna. Então a ceia era um memorial. Aquilo ali tem que estar na minha memória, porque aqui o que está se falando, o que está em jogo, é uma vida eterna. Aleluia! É uma vida para sempre. Esses dias no retiro lá, eu conversando com alguns jovens, aquela alegria, o fogo deles, eu dizia, aproveita. Por isso que a Bíblia manda vocês aproveitar, que vocês são fortes. Porque quando chega um tempo numa idade, se você não guardar as coisas como memória, você desanima. O assunto lá era o seguinte: quando a gente é novo, você não consegue enxergar a morte. Por isso que jovens, eles se lançam nos perigos, adrenalina lá em cima, pula de paraquedas, não sei o quê. Nós temos esses nossos meninos aí, quando era mais novo, eles faziam cada coisa, amarravam cipó em árvore, 3, 4 metros de altura, se jogavam ali, pá, sabe? O nome deles, por exemplo, o caçula, o nome dele é Kalel, que é aquele, nós colocamos, que eu namorava com o Socorrinho, o nome do super-homem, rapaz. Fomos assistir o filme, eu não era nem crente. Aí eu botei no Kalel, o Kalel com 4 anos, caiu de 3 metros de um muro, que ele botou uma toalha aqui e pulou pensando que era super-homem. Então, quando a gente é novo, a gente não tem esses pensamentos e a gente vive aquela intensidade de vida, sabe? Mas quando chega uma idade, você não consegue olhar mais para trás. Você só olha para o futuro. Primeira coisa que ele faz é comprar um plano de funeral. Olha. Quando estava mais novo, chegava alguém e dizia, eu pago um plano de saúde. Que rapaz, vou pagar R$300 plano de saúde? Eu vou comprar isso, é um short bonito ali, uma chuteira Adidas, não sei o quê. Quando ele chega uma idade, ele só olha para frente. Então por isso que a Bíblia diz, ó, lembra do teu tempo da mocidade, não esqueça. A ceia, ela traz um memorial para que você grave dentro de você, meu Deus, a ceia. A ceia. Eu vou, de vez em quando eu falo umas coisinhas do meu tempo, é preciso. Mas alguns vão se identificar aqui, mas no nosso tempo, não era, pastor Altair? A gente, na hora da ceia, que estava mexendo ali nos utensílios para colocar os elementos dentro e tal, aquela equipe de pessoas estava trabalhando, aí subia uma irmã, abria a Bíblia e lia um versículo. A maioria nem abria, né, irmã Nery? Já tinha gravado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí se olhava para o outro lado, já tinha um irmãozinho lá. Não sei o que, outro. Deus amou o mundo de tal maneira. Outro, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. O dirigente tinha que pegar o microfone e dizer, tá bom, vamos sentar aí que já vai servir. Aquilo ali trazia a memória. Então a ceia é um memorial. Ele grava. Nós temos que fazer isso para trazer para nós essa verdade tão linda, tão pura, tão santa. Depois de ser o memorial que demonstra uma libertação nossa do pecado, porque só quem ceia é quem não está em pecado, entre aspas, vamos entender daqui a pouco, mas você tem que estar livre do pecado, você tem que estar liberto, e você tem que ser aquela pessoa que está caminhando para a vida eterna. Então ele nos liberta, através da ceia, o memorial faz nos lembrar que nós somos libertos do pecado eterno e da morte eterna. Depois a Bíblia, a ceia, ela traz, e é um dos principais, o sacrifício. Ela traz o sacrifício, por isso que está dizendo assim, ó, é uma ordenança, é um memorial, e ela nos lembra do sacrifício de Jesus. Ele faz lembrar do sacrifício de Jesus. Mas qual é esse sacrifício? O sacrifício que está falando aí são as humilhações. São as humilhações, são as dores que o Senhor sofreu por nós. Todas as vezes que fazer isso em memória de mim, eu preciso lembrar o quanto Jesus foi humilhado. Quantas vezes o teu Senhor, o meu Senhor,
Alguém cuspiu na cara dele com os olhos fechados, depois tirava a venda e dizia: se tu és o Filho de Deus, diz quem foi que cuspiu no teu rosto. Vendava os olhos dele, pegava um caniço de cana, batia nele, tirava: se tu és o Filho de Deus, diz quem foi que te bateu. A ceia é um momento de lembrar de sacrifícios e humilhações e dores que esse homem teve. Porque ao contrário de quem não tem o entendimento, pensa que Jesus era Deus na cruz. Mas assim como ele realmente era Deus, ele teve os momentos que ele era homem. E ele se fez homem para que nós, como homens, pudéssemos entender que era possível vencer as humilhações e as dores que você está passando hoje. Porque tem gente aqui que está dentro dessa situação. Tem pessoas aqui que foram humilhados. Pessoas aqui que foram humilhados. A ceia, irmão, é um mistério. Porque a ceia, ela toca em nós. Ela é ministrada no Espírito, ela não é ministrada na carne. É o Espírito que se alimenta desse simples pão material e desse suco da videira plantada pelo homem. Mas tem um mistério aí, irmão. Quando isso aqui, perdão, Senhor, quando esse pão, quando esse suco recebe uma oração de consagração, que você toca, que bebe, ele sai de um estado natural e entra num estado espiritual. Ele entra em algo espiritual, ele sai do natural. E é por isso que, se você tiver esse entendimento e eleger a ceia como um dos momentos prioridade na sua vida cristã, se você entrou aqui com enfermidade, você pode sair curado pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Então, a ceia do Senhor é também para lembrar do sacrifício. Olha como Deus é perfeito. Ai de nós se não tivesse esses momentos. Ai de nós se não tivesse a lembrança desse sacrifício. Você ia sucumbir. Você não ia aguentar o que está vivendo hoje. Meus irmãos, eu não estou com uma lupa espiritual, mas pelo Espírito Santo de Deus, eu vejo pessoas aqui arrastando pesos. 100 quilos, 200 quilos, para conseguir andar. Está difícil, eu sei. Não está fácil, eu sei. E esse peso não é só o peso das finanças, é tantas coisas que parece que o mundo desabou sobre a tua vida. Mas a ceia é para nós lembrar que Paulo teve essa experiência e depois ele escreve: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vem aquele alívio, vem aquela mensagem: não, eu posso todas as coisas, porque aquele que me fortalece é maior, porque aquele que está lá fora é menor do que aquele que está em mim. Então a ceia, ela me traz a lembranças, e eu não posso esquecer disso, das dores e das humilhações que aquele que me salvou passou. A segunda mais importante profecia da Bíblia, no Velho Testamento, acerca do Senhor Jesus, que Jesus ainda não era real, assim, era, mas não era visível, Jesus ainda não tinha vindo. O Velho Testamento é o modelo do Novo, é a sombra do Novo que vai surgir. A segunda mais importante profecia está lá em Isaías, no capítulo 53, Gênesis 3,15, fala da profecia de Jesus Cristo, aquele que iria esmagar. Isaías 53 fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pesaduras, pelas suas humilhações, pelas suas marcas, pelas suas chagas, nós fomos sarados, fomos curados. O ser humano, ele é muito disso aqui, ó. A última palavra da nosso GA essa semana foi sobre pensamentos. Foi muito boa essa palavra. Quero pedir perdão aqui o Abel e Ismael, mas eu fugi daquilo ali porque tinha tanta coisa boa ali. Peguei como esqueleto, como base, mandei para frente. Os nossos pensamentos, irmãos, eles são capazes de alterar um curso de vida desenhado e programado pelo céu. Pelo céu. Os nossos pensamentos, ele tem a capacidade de alterar o que Deus começou na tua vida.
Deus nunca, através do seu Filho Jesus, chamou um homem ou uma mulher, para ser um derrotado. Ele passou para ser provado. Ele passou a ser chamado para ser treinado. Ele foi chamado para ser treinado. Mas derrotado? Não. Isso não é o propósito. Você não vê nenhum texto na Bíblia onde Jesus foi um derrotado. Passou pelas humilhações, deu a face do outro lado, mas aquilo tudo era um propósito. Então nós estudamos os pensamentos. Aí você dá uma voltinha na palavra, você vai lá naquele famoso versículo de Efésios 3:20. Deus é tão poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu peço, falando, ou aquilo que eu, completa para mim, e eu penso. Então nós somos guiados, irmãos. O pensamento, ele tem um poder muito forte dentro de nós. Aí eu mostrei lá um exemplo, pastor Álvaro, eu mostrei um exemplo lá, que todos nós, todo mundo sabe, ele sente o desejo de se alimentar de determinada comida, primeiramente aos olhos. O olho, ele leva aquela comida para a mente. Você olha lá uma picanha bem crocante, assim, um porquinho a pururuca. Quando você olha, você já sente o gosto. Você olhar na televisão, você sente o gosto dele. Os olhos viu isso. Mas só os olhos não sentem. Os olhos jogam para a mente. E a mente são os nossos pensamentos. Aí eu dei um exemplo. Os paraenses que tem aqui vai saber. Existe uma comida no Pará chamada maniçoba. Isso. Pensa num bichinho feio. Se você olhar, você não come. Se você pensar numa coisa que parece com aquela comida, aí é que você não come. Corre para o banheiro vomitar. Agora, os paraenses, e quem quiser entrar no Google, você vai ver que foi uma alimentação que durante 3 anos consecutivos ganhou como número 1 na gastronomia exótica da América Latina. O Hermes e a Fafá tiveram lá e comeram também. O Hermes é louco por isso. Sabe o que é? Folha de mandioca, folha do aipim, moída e cozinhada. Completa aí um paraense. Quantos dias? 7 dias. Cozinha. 7 dias no fogo. Hoje já mudou a tecnologia. Passa pelo sistema de autoclave, né? Agora é só 3 dias. Mas os tradicionais, aqueles paraenses rachados lá, é um foguinho e lenha de baixo. Fulano acorda de madrugada para botar lenha na panela. Para 7 dias cozinhar. Mas se você olhar, quem já foi em uma fazenda que viu vaca, verdinho daquele jeito que consumiu o capim. Não tem nada de diferença. Olha, a Débora. Tá vendo por que ela pensou? Ela nem viu ainda, só pensou, meu Deus, aí ligou lá uma coisa a outra, o bicho deve ser feio. E é. Mas, irmãos, é uma delícia. Para começar, é natural, é folha cozida. O processo de 7 dias, para você que ficou curioso, é para tirar um veneninho que tem nela, para você comer pode fazer mal. É igual a babosa. A babosa tem a aloína, você tem que tirar ela para consumir a babosa. E não tem alimento melhor do que babosa. Ela é a única folha que leva para dentro de você 9 tipos de aminoácidos que o seu corpo não produz. Então, a babosa fede e é feia também, aquele negócio, né? Mas olha o quanto é bom. Então, a semana foi tremenda, irmão. Nós ficava assim, ó. Nesse dia só falou eu, né? O pessoal ouvindo lá. Nós ficava assim, ó, de boca aberta. Então, foi muito feliz, Ismael, vocês colocar sobre o pensamento. Porque nós temos que pensar em coisas boas. Nós temos que pensar que nós somos chamados para um propósito de Deus. Depois, lembra também de um futuro glorioso. O futuro glorioso na ceia, nós vamos relembrar, nós vamos trazer à memória o quê? A grande ceia que acontecerá lá em Apocalipse, capítulo 19. Coloca, por favor, lá, 19. No versículo 7, 8, 9. É isso aí. Nós vamos lembrar desse momento. Por isso, irmãos, que ela traz na ceia um futuro glorioso. Você tem que pensar no que vai acontecer. Ó, alegremos-nos, exultemo-nos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, aleluia, cuja esposa, a si mesma, já está prontinha, ataviada. 8. Pois lhe foi dado o vestir-se de linho finíssimo,
que é o sangue, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça na vida dos santos. E por último diz assim: então me falou o anjo, que isso foi uma revelação. Escreve aí, João: bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Eu queria que você desse uma salva de palmas para ele, porque vai chegar esse dia. Eu preciso acreditar nesta verdade. É palavra dele, não é palavra do homem. Vai ter a grande ceia e nós vamos estar juntos, irmão. Nós vamos participar dessa festa tão bonita. Meu Deus, o retiro, 3 dias de alegria. Você imagina a eternidade? Todo mundo lá dando glória a Deus. Agora, por que a palavra é antes da ceia? E aí que eu queria que você também continuasse tendo a mesma atenção. Porque, irmãos, o diabo, ele não entra na tua mente. Ele não entra no teu coração. Mas ele conhece os seus passos. E por conhecer seus passos, ele traz crises dentro de você, em cima daquilo que ele sabe que vai acontecer. Sabe quem é você. Então, por que antes da ceia? Porque é o período mais difícil. É a semana mais complicada. Se eu der esse microfone agora para alguém aqui, ele ia dizer o quanto ele teve os últimos dias atribulado. Nós ficaríamos o dia todinho, até todo mundo falar. Você passou por algumas lutas. Eu quero te falar no espírito que essa minha irmã, não vou dizer o nome, passou uma semana difícil. Eu vou dizer para você que está olhando para mim aqui, sim, você passou uma semana daquelas. Você passou e tem passado esses dias difíceis. Você entrou em desespero nesses últimos 10 dias. Não vou falar nome. Para ti não foi fácil esses últimos dias. Você passou por esses dias, por momentos difíceis. Sabe por quê? Porque antes da ceia, todo o exército do inferno se levanta contra nós. Veja que eu comecei ministrando a palavra só coisas boas. É lembrança futuro, é ceiar com ele, é lembrar o sacrifício, é guardar como memorial. Nós começamos a falar sobre uma ordem, que a ordem não é uma opção, é uma obediência. E quando nós fazemos isso, nós agradamos a Deus. Agora você acha que o diabo, que foi um anjo de luz que andou com Deus, ele sabe de tudo isso? Ele vai deixar você feliz numa semana que antecede a rememorização de aquilo que envolve a tua salvação? Nunca! Nunca! Eu conheço casos de pessoas que vieram doentes para a Santa Ceia porque teve esse entendimento. Pessoas de ligar para mim: pastor, tem como o senhor vir me buscar? E a pessoa chega aqui, ó, dores, não sei o que, para ceiar. E quando terminar a ceia, sair daqui quase que pulando. Porque enquanto não chega a ceia, antes da ceia, acontecem muitas coisas no mundo espiritual. Você não tem noção. Eu tinha um casal que arrumava a minha ceia, a ceia da igreja que eu pastoreava, perdão. Toda semana da Santa Ceia eles brigavam. Mas não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma que eles não brigavam. Chegava na quinta-feira, um deles ligava: pastor, bota outro no meu lugar. Nós não temos condição de ir para a Santa Ceia. Eu falei: eu não boto. Mas pastor, até palavrão nós trocamos lá. Eu falei: mas eu não boto. Mas nós vamos desse jeito, nós não estamos nem se falando. Eu falei: eu não boto. Pode vir, aí vocês vão fazer a ceia. Quando passa a sexta, quando é no sábado. Irmãos, não foi um caso não, eu estou falando todas as vezes. Socorrinha confirma. E se alguém dessa igreja está me vendo, ele vai confirmar. E esse casal, hoje é um casal de pastor. E ele chegava no sábado à tarde, ele ligava: pastor, eu queria pedir perdão. Eu não sei porquê, mas começou do nada. Sabe aquele negócio que usa do nada? Tem um nada, mas acha que foi do nada? Mas existe um nada? Foi do nada. De repente nós estamos assim: pastor, mas nós estamos tão bem. Você tem ideia? O nosso horário de namoro
E eu, ô glória. Entendeu? Mas o que é? É os ataques. Aí no domingo de manhã, mas era à noite na época, não era de manhã. Estava aqui na maior alegria. Eles entregar a ceia, irmãos, entregar aquele vinho tremendo, sentindo a presença de Deus. E era uma igreja pentecostal, em vez de quando dava uma pancadinha para esse lado, outra pancadinha para cá. Esqueci que estava com uma bandeja que lhe dá um karatê. Era aquele meu estilo, sabe? Quando a moto liga. E rapaz, depois eles testemunhavam. Tivemos uma semana tão difícil. Glória a Deus pela vida do pastor. Eu falei, meu irmão, glória a Deus, é por Deus mesmo. Que a gente sabe como é que funciona. Então, antes da ceia, irmãos, primeira coisa que acontece são as tentações das hostes. Preste atenção. Nos ambientes. Nos ambientes. Eles começam dentro de casa. Eles são organizados. Ele manda mensageiros do inferno. E ele procura uma falhazinha, ou na mulher ou no homem. Quando não acha nenhum dos dois, usa uma criança. É difícil falar isso, porque a Bíblia diz que dos lábios de uma criança são um perfeito louvor. Mas o estado da criança é alterado para incomodar. E quando nem a criança, vai no mimi, no gatinho. O bichinho voa dali, cai bem em cima daquele vidrinho que tua avó te deu há tantos anos e quebra. Aí começa, entendeu? Então começa nas hostes celestiais, lugares invisíveis. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 6, pode colocar lá, no capítulo 12, traz uma palavra para nós se atentarmos, irmão. Olha a necessidade de você ler a Bíblia, olha o que diz lá. Porque a nossa luta não é contra sangue. Quem quer sangue? O John é sangue. Nossa luta é contra ele? Pum! Destruiu o John. Está resolvido. Mas não é contra sangue nem contra essa carne, e sim contra principados e potestades, que significa autoridades, das trevas, mas são autoridades. Contra os dominadores desse mundo tenebroso, invisível, você não vê esse mundo. Contra as forças espirituais do mal, aqui, Aqui, Não é por acaso que o livro de Efésios, o mesmo Paulo, ele escreve no capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos, ele fala de um verbo que leva-nos no passado, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Coloca o Efésios 1:3 aí, por favor. Nós já fomos abençoados lá em cima. Então não é à toa que o diabo também trabalha lá em cima, né? É o contrário, 1:3. É 1:3. Lá em cima que ele trabalha. As coisas vêm lá das regiões que nossas mãos não alcançam no mundo espiritual. Lá está dizendo o seguinte, é Efésios 1:3, que nós já fomos, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Então aquilo que eu preciso de ser abençoado, nas regiões espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, já está lá. Talvez você esteja orando por alguma coisa que já está lá. O que eu preciso é entender o acesso para me chegar lá. É como se fosse um armário com várias gavetinhas. Aqui está as finanças, sim. Aqui está a saúde. Aqui está isso. Está aqui a conversão do meu filho. A reconciliação aquele casal de amigos. Está tudo ali. A minha empresa que eu abri, meu negócio. Nós já fomos abençoados. É palavra de Deus. Não é que nós vamos ser, nós já fomos. Então eu preciso buscar essa verdade. Eu tenho que achar o caminho desse tesouro. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que ir até lá. E tomar posse daquilo que já foi liberado na minha vida. Nós não podemos mandar em Deus. Senhor, eu determino que o Senhor faça isso. Não. Nós não temos esse poder. Mas um poder nós temos. De buscar aquilo que Ele já entregou para nós. Preciso falar pelo Espírito de novo. Tem pessoas pedindo algo que Deus já te entregou. Só vai buscar. Qual é o preço? Aproximar dele. Ele tem um mapinha de tesouro na mão. Ele está com a cruzinha, os pontinhos. Anda por aqui, anda por ali, anda por aqui. Faz isso. Deus já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, esse é o segredo. Agora, durante essa semana, por isso que é antes da ceia, nós somos atacados em virtude de todos esses benefícios do início que eu falei. É todo tipo de ataque que vem sobre nós. Principalmente as ofertas pecaminosas. Hoje, no mundo
virtual e rápido. As maiores ofertas pecaminosas que vêm sobre nós está dentro do entretenimento. Quantas pessoas têm passado mais horas num celular do que lendo a Bíblia? Quantas pessoas têm estado mais na rede social do que lendo a Bíblia? Então, querido, nós temos os ataques na semana, principalmente antes da Santa Ceia. Essa semana falei com alguém, dizendo para mim que está com esse dedo aqui meio que duro. Esse principalmente, não, era esse aqui. Aí eu falei, o que é que tu faz? Ele falou, eu trabalho nisso. Aí eu rasteiramente falei assim, tu usa muito o celular? Passou o dia inteiro. Como eu, pastor Alvo, e os mais velhos aqui usam assim, ó. Ele é assim, ó. Aí, ó. É escoliose, é bico de papagaio mais na frente, que faz, ó. Aí entorta a boca, tem uns que fazem assim, ó. Então, isso é um ataque. São ofertas pecaminosas para quê? Para que a gente não sei. Porque nesse entretenimento que você passou, você viu uma mulher pelada. Ah, mas você viu. E você demorou um cadinho. Consciencinha pesada, sabendo que o sangue de Jesus, mas peraí. Ô Jesus. Mas foi lá. Entendeu? São as ofertas pecaminosas. O que diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7? Coloca, por favor, para mim, Jonathan. Se sujeite a Deus. Se sujeite ao Senhor. Dependa dele, não da internet. Portanto, a Deus. E resista ao diabo. E ele, ó, fugirá de vós. Então, antes da Santa Ceia, os ataques, eles se multiplicam. Aquilo que você não fazia, voltou a fazer. Até aquela semana, aquilo lá, você parecia que estava esquecido. Mas a oferta foi tão grande, que você fez. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam se arrepender. E nós vamos ter esse momento de perdão. Tem pessoas. Não significa que você não vai cear. O diabo vai perder essa batalha. Mas nós vamos fazer um momento do nosso arrependimento. Para nós entrar no Santo dos Santos. Ele levanta para tirar nossos focos. A Bíblia diz em João 10:10, bastante conhecido, que ele veio com 3 propósitos. Veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. A pedra, o prédio, não. A nossa vida. Matar, roubar e destruir. Ele veio. Coisa mais linda é que ele usa o verbo no passado. Aliás, ele vem, né? Aí está dizendo que o verbo é futuro. Então, peraí, então dá para nós se cuidar. Então ele vem. Aí Jesus disse assim, agora eu vim. Ele usa o verbo no passado. Para que tenha vida e tenha vida em abundância. Você pode dar uma glória a Deus? Então o diabo ainda vem. Coloca ela, por favor, é João 10:10. O inimigo ainda vem. Está vendo? Para roubar, matar e destruir. Agora Jesus diz, eu já vim. Para que você tenha vida em abundância. Abundância. Sobra, né? Então, ele levanta para tirar teu foco. Com esse propósito de destruir. Ele vem, irmãos, a nossa felicidade é que esse sangue que eu falei, que é autoridade e que é poder, ele lavou as nossas vidas. Então, ele não tem um acesso se você não abrir a porta. Ele não entra na sua vida, na vida de ninguém, se eu não abrir a porta. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Pode colocar, Márcio. O diabo, o nosso adversário, a semana inteira, fica cutucando. Olha lá, ó. Sejam calmos, sejam sóbrios, entendidos. E sejam vigilantes. Porque o diabo, o vosso adversário, o nosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém devorar. Por que em derredor? Porque em redor, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam. Então ele tem que passar a barreira dos anjos para atacar você. O anjo não vai deixar, mas o anjo deixa quando você permite. Tanto o anjo como o diabo, eles te obedecem. Se você abrir, opa, vamos lá. Mas se você fechar, eles nunca vão entrar na sua vida. E por último, eu queria reviver o que o apóstolo Paulo escreveu no texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 28. Começa a partir do 23. Mas olha o que está escrito no capítulo 11, no versículo 28. Olha lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Olha como Deus é bom. Faça uma análise. E assim coma do pão e beba do cálice. Como eu falei, tem pessoas aqui que precisam se reconciliar com o Senhor. Não deixe que aquele pecado seja o motivo de você cear. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.